bem é Rô, né? Se não estão é Ló? Não. Estão todos bem? Rô? Bom, pessoal, eu vou me basear aqui em alguns documentos na minha fala. Temos o nascimento do Brasil, né? Do João Pacheco de Oliveira, que traz bastante essa questão que eu trago para você aqui, da questão da República, da tutela também. O relatório Figueiredo, né, descoberto agora em 2012, né, nos porões ali do Museu do Índio, no Rio de Janeiro, né? Um relatório que ficou desaparecido desde 1968. Né? Eu vou ler as primeiras páginas aqui, depois de dar uma geral na questão do território. Né? Enfim, a minha dissertação também bastante, que eu falo sobre a questão da luta pela terra no Rio Grande do Sul. Né? Esses são os três documentos que eu me embaso aqui para mim vir falar nessa noite com vocês. Eu agradeço a organização, toda a professora aí pela oportunidade, né? Que nem sempre na verdade eu estou mais em casa, né? Eu estou tendo que escrever a tese de doutorado, e daí já terminei as disciplinas, aí estou por casa, enfim, estou lendo bastante, mas não surgiu nenhuma ideia ainda para escrever alguma coisa. Estou preocupado, já meu professor ainda não ligou. Mas, enfim, eu quero apresentar 1850, Lei de Terras. Antes disso, nós temos aqui apontamentos sobre os coroados, né, selvagens da província de São Pedro, de Mabilde. Um engenheiro, me parece que belga, né, muito homenageado no Rio Grande do Sul, está inteirado aí na cidade de São Leopoldo, né? Ele foi um dos engenheiros que fez as picadas para as estradas aqui. E essa é uma das estradas, né? Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Lages, aí Vacaria. Essa é uma das estradas que ele abriu assim nas estradas dos sertões para devastar aldeamentos indígenas, como ele mesmo escrevia. Para não ir lá para a pré-história, período colonial, metade do imperial que a gente vai pegar aqui, eu quero que vocês imaginem o mapa do Rio Grande do Sul assim como a gente está estudando ultimamente, né? A metade norte e a metade sul, né? Metade norte, período, né, a pré-história, metade norte é território caigangue. E metade sul seria Charruas e Minuanos, né, Araxanes, enfim, Guenoas, que ocupam essa região aqui. Nesse território norte, em 1836, quando Mabilde diz que ficou prisioneiro dos caigangues aqui na região de Passo Fundo por 2 anos, 1836 a 1838, ele ficou prisioneiro e eu não entendo como ele continuou fazendo as picadas das estradas, né, se ele era prisioneiro. Né? Então tem uma participação muito grande dele, porque ele fala do cacique Braga na questão aqui do Mato Castelhano, no Campo do Meio, que ele tinha mais ou menos uma aparência de 50 anos. Então a gente vai procurar nos livros, a gente não vê narrativa nenhuma de conflito entre esses caciques aqui na região. E quando Mabilde chega, o cacique Dobro, que seria um subordinado, passa a atacar o Braga para tomar o poder. Aí então tem a influência do Mabilde, sim, nessa história, né, para fazer com que os índios briguem entre si nessa região de Passo Fundo. Mas enfim, foi com Mabilde que iniciou essa questão do aldeamento, que ficou mais forte com o término da Revolução Farroupilha, assim, vamos aldear os indígenas, né? Então se discutiu em 1845 com o padre Penteado Leite, capuchinho, né? Depois 1848 com Bernardo Parés, que visita essas aldeias e acaba conversando, negociando com o governo e fundando os aldeamentos de Guarita, Nonoá e Campo do Meio, né?
Isso antes de 1850. Então temos 3 aldeamentos aí que foram negociados e de maneira alguma respeitados, né? Então essa é a nossa luta, né? Apenas um está nos documentos aí que foi reconhecido pelo Estado, no fim, que Nonoai. Em 1856, o aldeamento foi reconhecido nos relatórios do governo do Estado como 420 mil hectares. Aí eu fico imaginando um Campo do Meio e Guarita com as mesmas medidas. Nós teríamos 1.200.000 hectares de terras, né, de aldeias para os indígenas. Esse território, se nós brigássemos por esse território, nós garantiríamos o futuro das nossas vidas para os próximos 1000 anos, né, para nossas futuras gerações. Mas não é por isso que nós estamos brigando. Nós estamos brigando por 1/10 disso. Nós estamos brigando por 100 mil hectares, né? E estamos sendo massacrados todos os dias pela mídia, por alguns deputados aí que, né? E, no caso aí por esse novo governo. Em algumas decisões têm voltado para trás, no caso da CESAI, da questão da municipalização. Nós trancamos os asfaltos aí no Brasil inteiro. E agora, ontem saiu no Jornal Nacional que a FUNAI estaria voltando para o Ministério da Justiça. Não ficaria mais no Ministério da Agricultura, nem no Ministério ali dos Direitos Humanos. O que é interessante para nós, porque a gente já tem um pessoal ali com experiência nesse trabalho que a gente possa conversar melhor. E, enfim, é complicado porque do orçamento do Ministério da Justiça, a FUNAI só tem 1% para tratar a questão indígena. A maior parte vai para a Polícia Federal. Então não tem orçamento, não tem recurso para atender a população indígena, então eles não tem como sobreviver, né, com projetos, né? Então, em 1850 nós tínhamos esses 3 aldeamentos: Cacique Fongue, Guarita, Cacique Nonoai, no aldeamento de Nonoai, e o Cacique Braga, no aldeamento de Campo do Meio, né? E o que acontece depois de 1856? É uma tentativa do governo, ele reconhece só Nonoai, a tentativa do governo de levar todos os indígenas para lá. Fung foi para lá, Braga foi para lá, Dobre foi para lá, voltou no caminho, para reunir todos os indígenas do Rio Grande do Sul, no caso o grupo Cairangue e Nonoai, para desocupar esse espaço de Campo do Meio, essa região de Passo Fundo, lá de Tenente Portela, aquela região lá de Palmeiras, para que fosse ofertada para colonização. O vazio demográfico, como Mota chama, né? A tentativa do vazio demográfico, dizer que essas terras estavam desocupadas, eram devolutas, não tinham indígenas. Só que os indígenas não pararam lá. A partir de 1861, eles começaram a voltar para seus territórios. E ali eles encontram as fazendas, né? A propriedade privada. E eles vão se acampar, então, nos fundos dessas fazendas, nos pequenos bolsões de terra ali, de mata, que sobrou dessas fazendas, né? Na lei de terra você tinha que demarcar a tua terra, mapear ela e fazer o pedido lá para o governo, para que o governo reconhecesse esse terreno, registrar em cartório. O pequeno caboclo não tinha dinheiro para isso. Era impedido muitas vezes pelo parente do grande proprietário, que era o que cuidava os cartórios de registro de imóveis, enfim. O indígena ficou sabendo disso. Com certeza ninguém ficou sabendo. Perderam para a grande propriedade. E a grande propriedade tomou conta desses territórios aqui no Rio Grande do Sul. Mas eles incomodaram, resistiram por 50 anos, até que o governo do estado resolve fundar 11 aldeamentos, isso em 1906, 1908, até 1910, com a chegada do SPI daí na República, 1889, nós vamos civilizar os índios. Os índios estão em um estágio inferior, né? O Pacheco de Oliveira diz que da tutela, eles falam que seria, mas não dominavam, os índios não dominavam os códigos,
da sociedade ocidental. Então eles precisavam ser tutelados. Eram de menores, incapazes, estavam em estágio inferior, precisavam ser conduzidos para o estágio de civilização. Aí eu vou ler o relatório aqui, que vai mostrar o que essa civilização fez com a gente dentro das aldeias indígenas. Né? Desses 11 todos aqui demarcados, 12, um era Guarani, Lagoão, medindo 98 mil hectares. Olha só, 1856, Nonoai, 420 mil hectares. 1910, 11 todos, 98 mil hectares. Um quarto disso daí nós estamos lutando, fomos perdendo durante o século XX, e é o que nós estamos lutando depois da Constituição de 88 para tentar retomar. Nem seria os 420 mil hectares, seria um pouquinho, né, para a gente tentar sobreviver, né? Bom, o SPI vem com essa ideia de tutela, como a gente imagina como algo novo, né? Vão tornar os índios trabalhadores rurais, vão fazer eles produzir também, né? Vamos ensinar eles. Só que essa ideia de tutela não é nova, ela vem do período colonial. Nós já éramos tutelados pelos jesuítas, nós ficamos nas mãos dos jesuítas, né? 1755, o Marquês de Pombal ali com algumas leis também, que ele tenta emancipar o índio, principalmente o que estava aldeado, já foi catequizado, já sabia falar português, então não era mais índio, era português, na ideia de, né, fazer desaparecer essa população, né? As guerras justas, né, de Dom João em 1808, 1809, começam as cartas régias a declarar guerra aos botucudos de Minas Gerais, de Santa Catarina, né? Claro que a sociedade aproveitava da situação e declarava, fazia guerra com outros povos, no sentido assim de exterminar mesmo essa população, né? A ideia é sempre fazer diferente. A monarquia veio para fazer diferente do período colonial, da colônia. A república veio para fazer diferente do período imperial. Nós não vamos fazer guerra de extermínio contra os índios, nós vamos demarcar a terra para eles, nós vamos tutelar eles, nós vamos salvar eles, né? E a gente vai ver aqui o relatório apresentar para nós aquilo que aconteceu. No Rio Grande do Sul, desses 11 todos, em 1918 o SPI, seria o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, depois passou a ser chamado só de SPI, Serviço de Proteção ao Índio, é uma agência do governo republicano, então, ele vem assumir a administração somente de uma terra indígena ligeira. Ali a República inicia, eu vejo a aldeia como cobaia da República para ali iniciar os seus projetos de civilização para os povos indígenas do Rio Grande do Sul. O ligeiro está na situação que está porque enfrentou isso daí, né? E daí a gente ele é igual, pessoal. O Estado brasileiro trabalhou com o projeto para fazer a população. Só um esclarecimento: o Danilo foi cacique do Ligeiro. Na população, ele é fazer desaparecer a população indígena. O projeto do Estado brasileiro é chegar ao século XXI e declarar uma nação branca. Não existe mais índios no Brasil. E esse projeto continua vivo hoje na República, nas ações da saúde, nas ações do próprio Ministério Público. É um representante do Estado que está na frente de algumas ações para a questão indígena, mas sem compreender certos contextos, acaba tomando decisões precipitadas, né, que prejudicam o futuro da comunidade, né? Bom, desses 11 todos, como eu falei, o Ligeiro ficou único para a administração federal até 1940,
quando o SPI reivindica a administração de Nonoai, Cacique Doble e Guarita. Ficam 4 aldeias, as mais grandes para o SPI. Ali ele vai fazer os índios derrubarem a mata para criarem as lavouras. Se vocês visitarem essas aldeias indígenas, vocês vão ver as lavouras ali. Foi derrubado a machadada pelos índios mesmo, né? Alguns autores dos livros dizem que era um assalariado. Não era um assalariado, era uma farofa com um pedaço de toicinho de porco, o café da manhã. A maioria dos índios não era assalariado. Alguns foram contratados como funcionários de serviços gerais, a serviço do chefe de posto. Mas a maioria foi trabalhar na lavoura. E quem não fosse, ia para o chicote. Quem não fosse, ia para o tronco. Né? Quem não fosse, ia para a cadeia. Né? Certo, pessoal? E a partir de 1928 a gente perde a primeira aldeia aqui que o Estado declara extinta. Caseiros aqui em Monte Caseiros, Moliterno ali, Biraiaras, é a primeira. Os índios enfrentaram uma epidemia, me parece, de febre amarela. Aí eles fugiram para Cacique Dobre, para os outros aldeamentos que o governo estava atendendo melhor para procurar socorro. E daí depois o governo não deixou, o chefe de posto dessas aldeias não deixou eles mais voltar para Caseiros. Então foi declarada extinta a aldeia e foi deixada para a colonização, a venda daqueles territórios ali, né? Em 1949, aí tem o Jobim, né? Me parece que o avô do Nelson Jobim, ali tem o Wilton Meneghetti, que dão essa iniciativa desse projeto da redução do aldeamento de Nonoai. Nonoai foi demarcado em 1910 com 49 mil hectares. Eles estão hoje com 19 mil, né? Foi criado lá um parque estadual, de floresta estadual, né? Mas para retirar dos índios isso daí, para tentar, eles achavam que o SPI ia explorar isso daí, então o Estado resolveu segurar para si. Aí nós vemos o Brizola em 1962, né? É o que acaba extinguindo de vez Serinha, reduzindo Votouro, reduzindo Ancorá, reduzindo. O Ligeiro foi reduzido assim sem ninguém perceber, não está registrado em parte alguma, né? Ele foi demarcado pelo diretor ali que chamou o agrimensor aqui de Passo Fundo, o Torres Gonçalves, em 1906, para demarcar o Ligeiro e Faxinal. Ligeiro, 5 mil hectares. Mas ao lado do Ligeiro existia uma grande floresta de mais ou menos 20 mil hectares. E o Torres Gonçalves escreve em seu relatório, então, para o governador: deixe aos cuidados do cacique e sua gente, como forma de confiança e amizade, a floresta protetora. Então essa floresta ficou pertencendo aos índios, porque a minha família morava todo desse lado, né? A partir de 1920, 1930, ela volta para dentro da aldeia do Ligeiro mesmo, através do Tiburcio Braga, né? E suas irmãs aqui, que nós temos algumas irmãs dele aqui, que por acaso também seriam primas ou irmãs do meu bisavô, né? Nós temos aqui o italiano Ambrosio Rossoni e a índia Cândida Braga, em 1928, casados há 12 anos, né? No relatório do SPI aqui as fotos, né? Nesse território aqui, na floresta protetora, que era chamada de acampamento Passo Fundo, né? Então, as provas nossas estão aqui. Nós não estamos falando algo à toa, nós estamos falando de documentos e ainda falando da história dos nossos avós que contaram para nós. Então, essa república vem nos salvar, demarcando terras e enfim, pacificando os indígenas. Tá? Torres Gonçalves fala: demarcamos no Rio Grande do Sul 11 toldos indígenas, mas ao lado deles existem várias outras que não foi dado nome para essas. Aí quando o índio passa a reivindicar, não existe, não tem nome, não tem documentação, o antropólogo que veio
tomou algumas ervas com os índios, então ele está delirando. Né? O prefeito falou isso no Ministério Público uma vez para a gente. Aí eu disse para ele, então, eu acho que você está falando bobagem aí, porque você tomou uma dessas ervas antes de vir aqui. Né? Ele queria pular no meu pescoço. Né? Uma procuradora acalmou a gente ali, senão a gente ia para os finalmente, eu acho que nós ia para as vias de fato. Bom, eu vou ler o relatório para nós entender a República até 1970, pelo menos. O relatório é do procurador mesmo, do Ministério do Interior, né? Na época do militar, o Ministério do Interior. Eles criaram uma comissão da portaria 239/67 em substituição à portaria 154/67, que já havia levantado alguns dados de denúncia que haviam acontecido aqui a nível de Brasil. O que ele diz dessa comissão? Todavia, a comissão constatou de início a geral corrupção e anarquia total imperante no SPI em toda a sua área, como também através dos tempos. A gama inteira de crimes ali se praticavam feriam as normas do Estatuto, do Código Penal e do Código Civil. Devidamente inteirado, Vossa Excelência, né, no caso ele falando para o ministro do Interior, extinguiu a ação da portaria, no caso 154, prorrogada pela 222/67, que constitui a presente comissão com amplos poderes para investigar e apurar o que se cometeu de irregularidade. Instalada em 3 de novembro de 1967, conforme ata respectiva, a comissão de inquérito, de investigação, começou a produzir provas testemunhal e documental. Ouviu-se dezenas de testemunhas, juntaram-se centenas de documentos nas várias unidades da sede e das 5 inspetorias visitadas. Pelo exame do material, infere-se que o Serviço de Proteção aos Índios foi antro de corrupção anominável durante muitos anos. O índio, razão de ser do SPI, tornou-se vítima de verdadeiros celerados, que lhes impuseram um regime de escravidão e lhe negaram o mínimo de condição de vida compatível com a dignidade da pessoa humana. É espantoso que exista na estrutura administrativa do país repartição que haja descido a tão baixos padrão de decência, e que haja funcionários públicos cuja bestialidade tenha atingido tais requintes de perversidade. Vende-se crianças indefesas para servir os instintos de indivíduos desumanos. Torturas contra crianças e adultos e em monstruosos e lentos suplícios, a títulos de ministrar justiça. Para mascarar a indonez desses atos, invoca-se a sentença de um capitão ou de uma polícia indígena, e um e outro constitui a manobra pelos funcionários que seguiam religiosamente a orientação e cumpriam cegamente as ordens. Mas, mesmo assim, não fosse, caberia ao servidor impedir a tortura e a reincidência, destituir e punir os responsáveis. Tal, porém, jamais aconteceu, porque as famigeradas autoridades indígenas eram garantia julgada eficaz para acobertar as tropelias de facínoras ergidos em protetores do silvícola pátrio. Outras vezes, porém, o abusado não se preocupava com o lado formal da questão. Ele próprio submetia as vítimas às sevícias conforme
a sua ira do momento. Reafirmamos que parece inverossímil haver homens ditos civilizados e friamente possam agir de modo tão bárbaro. Nem o sexo feminino fugiu de flagelar o índio. Muitos funcionários e esposas de chefes tornaram-se tristemente famosas pelos maus tratos e pela desumanidade, podendo-se garantir que os atos mais abjetos e humilhantes foram praticados por tal ordens femininas. Nesse regime de embaraço e cutelo viveu o SPI muitos anos. A fertilidade de sua cruenta história registra até crucificação. Os castigos físicos eram considerados fato natural nos postos indígenas. Os espancamentos, independentes da idade ou sexos, participavam de rotina e só chamavam a atenção quando aplicados de modo exagerado, quando ocasionavam a invalidez ou a morte. Havia alguns que requintavam a perversidade, obrigando a pessoa a castigar seus entes queridos. Via-se então filhos espancando mãe, irmão bater em irmã e assim por diante. O tronco era, todavia, o mais encoradiço de todos os castigos, imperando na 7ª inspetoria. 7ª inspetoria, sede Curitiba, coordenava toda a região sul, os caigangues. Então ele explica aqui o que seria o tronco. O tronco consistia na trituração do tornozelo da vítima, colocado entre duas estacas inteiradas juntas em um ângulo agudo. As extremidades ligadas por rodanas eram aproximadas lenta e continuamente. Eu conheci pessoas que morreram de câncer porque foram feridas na canela, aqui na batata da perna, pelo tronco, faleceram de câncer, ficaram assim deficientes da perna, o irmão da bisavó da minha esposa, ele morreu no tronco. Tem um irmão dele que foi transferido lá para o Mato Grosso, acabou parando em Apucarana, no Paraná, e a família deles, os descendentes deles vivem lá até hoje, dessas questões que aconteciam, as transferências também. Tanto sofreram os índios pela peia e no tronco que, embora o Código Penal capitule como crime a prisão de cárcere privado, deve-se saudar a adoção desse delito como inegável processo no exercício de proteção aos índios. Sem ironia, pode-se afirmar que os castigos de trabalho forçado e a prisão representavam a humanização das relações índio e SPI. É isso porque, de maneira geral, não se respeitava o indígena como pessoa humana, servindo homens e mulheres como animais de carga, cujo trabalho deve reverter ao funcionário. No caso da mulher, torna-se mais revoltante, porque as condições eram mais desumanas. Houve postos indígenas em que as parturientes eram mandadas para o trabalho dos roçados em dia após o parto, proibindo-se de conduzir consigo o recém-nascido. O tratamento é sem dúvida muito mais brutal do que o dispensado aos animais, cujas fêmeas sempre conduzem as crias nos primeiros tempos. Por outro lado, a legislação que proíbe a conjunção carnal de brancos com índios já não era obedecida, e dezenas de jovens caboclas foram infelicitadas por funcionários, algumas delas dentro da própria repartição. Mas não parava por aí os crimes contra os indefesos indígenas. O trabalho escravo não era a única forma de exploração.
Muito adotado também era a usurpação do produto do trabalho. Os roçados laboriosamente cultivados eram sumariamente arrebatados do miserável sem pagamento de indenização ou satisfação prestada. Tudo repetimos sempre, como se o índio fosse um irracional, classificado muito abaixo dos animais de trabalho, aos quais se presta, no interesse da produção, certa assistência e farta alimentação. A crueldade para os indígenas só era suplantada pela ganância. No primeiro caso, nem todos incorreram aos delitos de maus tratos aos índios, mas raros escaparam dos crimes, falando dos funcionários, né, de desvio, apropriação e de liquidação do patrimônio indígena. Não se pode avaliar o prejuízo causado ao SPI e aos indígenas diretamente durante tantos anos de orgia administrativa. Não temos capacidade para estimá-lo, mesmo por alto, devido às circunstâncias favoráveis em que os autores o ocasionaram. O SPI abrange, naquela época, né, cerca de 130 postos indígenas, disseminados em 18 unidades da federação, o que vale dizer que se estende pelo interior de todo o Brasil, excetuando os pequenos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Sergipe. Na verdade, esses aí temos grupos indígenas hoje presentes nesses estados. Durante cerca de 20 anos, a corrupção campeou o serviço, sem que fossem feitas inspeções e tomadas medidas saneadoras. Tal era o regime de impunidade que a comissão ouviu dizer no Ministério da Agricultura, ao qual era subordinado o SPI, que cerca de 150 inquéritos ali foram instaurados, sem jamais resultar em demissão ou a qualquer culpado. Contando com a boa vontade de diversos setores da administração, o Ministério da Agricultura e a Comissão de Inquérito resolveu requisitar os processos de inquérito administrativo do SPI. Infelizmente, os arquivos daquela pasta já haviam sido transferidos para Brasília e foram destruídos pelo incêndio que queimou o edifício sede, juntamente com a sede do SPI instalada no mesmo edifício. Os poucos processos salvados do incêndio dão a impressão de protecionismo, pois havia em todos uma característica comum, um traço dominante, a existência de um vício processual que determinava sua anulação e arquivamento, sem que jamais se voltasse a instaurá-lo novamente, ou depois nem ao menos neles se falava mais. Ora, a conveniência era flagrante, defendiam-se entre si, pois conheciam os crimes uns dos outros. Aos que praticavam irregularidades, mais fácil se tornou obstacularizar a apuração depois do incêndio do Ministério da Agricultura. Destruídos os arquivos, julgavam-se salvos e livres dos castigos merecidos. Felizmente, são longas as garras da lei e a verdade pode chegar por vários caminhos. Reconhecendo não ser possível levantar com exatidão os valores subtraídos aos indígenas para exigir ressarcimento, nem mesmo é possível apresentar o esclarecido julgamento a Vossa Excelência, todos os culpados e muito menos todos os seus crimes, é imensa a área da jurisdição do SPI. São inúmeros os funcionários implicados e muitos os seus crimes. Por outro lado, cerceados pelas limitações do tempo e do espaço, os membros da comissão não podem apresentar perfeito trabalho de apuração, quer qualitativamente, quer quantitativamente. Limitaram-se quase em sua obra notória de colheita de dados para instruir novas comissões, que terão todas as condições de realizar um trabalho
de profiláxia administrativa desejada por Vossa Excelência. Mas se não é possível uma exata apuração, nem por isso se deixar de averiguar, serem tantos e tão horríveis os crimes que o SPI pode ser considerado o maior escândalo administrativo do Brasil. Os delitos cometidos podem ser apresentados grupados por espécie conforme o esquema abaixo. Aí eu vou ter nesses crimes, eu vou apresentar os crimes e depois a gente vai ver se alguns deles ainda continuam presentes na nossa vida no dia a dia das terras indígenas. Os crimes contra a pessoa e a propriedade do índio. Assassinatos de índios, individuais e coletivos, tribos. Prostituição de índias. Sevícias, eu acho que aqui servidão, trabalho escravo, usurpação do trabalho do índio, apropriação e desvio de recursos oriundos do patrimônio indígena, dilapidação do patrimônio indígena, venda de gado, arrendamento de terra, venda de madeiras, exploração de minério, venda de castanhas e outros produtos de atividade extrativista e de colheita, venda de produto de artesanato indígena, doação criminosa de terra, venda de veículos, alcance de importância incalculável, adulteração de documentos oficiais, fraude em processo de comprovação de contas, desvio de verbas orçamentárias, aplicação de irregularidades de dinheiro público, omissão dolosa, admissões fraudulentas de funcionários, incúria administrativa. São 68 páginas dessa introdução do procurador Jader de Figueiredo, que foi o responsável por esse relatório, e eu tirei apenas 10 aí para a gente dar essa introdução de que foi o trabalho de civilização dos índios, principalmente dos caigangues aqui na região sul, porque é onde que mais funcionou esse tipo de trabalho, foi com os caigangues, no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então é o que a República trouxe para nós de civilização, como que eles queriam civilizar a gente, e isso ficou até 88, bem forte até 88, é recente, com a nova Constituição. Nós éramos tutelados, somos incapazes para eles, né? Para a República. Então alguém precisava responder por nós, mas responderam dessa maneira. E o relatório é a confirmação, ou a história de nossos avós é confirmada por esse relatório. Por isso que eu chamo de relatório verdadeiro. Porque aqui está a história de nossos avós. O que passaram, o que enfrentaram. Nós sofremos. Eu leio tanto documento que eu fico me imaginando como que sobrevivemos. No Rio Grande do Sul, 1609, as missões ali, mais ou menos calculavam as missões iniciais, 150 mil indígenas. Em 1814 foi feito um censo só com os guaranis também, que ficaram pertencendo à coroa portuguesa, dava 8.700 indígenas. Os 11 todos demarcados aqui em 1910 calculava 2.300 indígenas. Então foi por pouco que nós fomos extintos. E aqui no Rio Grande do Sul, o arrendamento de terra era a introdução do colono para morar dentro da aldeia indígena. O índio não tinha com o SPI o seu pedaço de terra lá para plantar, principalmente. Ele plantava em roda de casa, alguma coisinha assim. A maioria era arrendada ou ia para o trabalho coletivo, o trabalho escravo. Quem tentava fugir para fora da aldeia para trabalhar, para comprar um tecido, para fazer um calçãozinho, ou comprar um chinelo para o fio, era buscado e acorrentado. E ia para o tronco, ou era transferido para outra aldeia. E isso nós sofremos até 88. Mas nós temos um líder, que eu acredito ser o nosso principal líder do século XX. Ele ficou meio escondido por muitos anos, porque ele foi perseguido pela ditadura, Nelson Xangre.
em Nonoai, 1978. Documentário, dá para entrar no Google ali, Terra de Índios, 1978. Tem um documentário ali que é produzido e apresenta, é narrado pela Fernanda Montenegro, o que está acontecendo com os indígenas nesse período. É de Zenito Viana, o pai do Marcos Palmeiras, produziu esse documentário, e ele apresenta toda essa luta de Nonoai aí, quanto a questão da expulsão dos colonos para dentro, porque nós não éramos donos da nossa terra, os colonos estavam tomando conta. O casamento acontecia para branquear essa população indígena. Eu sou fruto disso, né? Embora minha avó fale que a avó paterna dela seja indígena, o bisavó dela seria indígena, mas elas viveram nessa região de Lagoa Vermelha, Baracão, Aratiba, até que entraram na aldeia como arrendadores de terra na década de 50. Dos 9 irmãos dela, ela foi a única que ficou na aldeia que casou com um indígena. Aí saiu esse índio bonitão aqui. É meio italiano aqui pelo que o livro mostra aqui. Rossoni, né? Só me faltou os olhos azuis. Bom, enfim, esse é o que a Constituição de 88 vem reconhecer, que o governo não quis reconhecer, né? O governo está querendo assimilar, querendo integrar os índios, mas nós não podemos ser, porque a Constituição já reconhece nós como cidadãos, né? Então, se ele vem querer um projeto de integração, de assimilação, ele está com a questão anticonstitucional aí. Nós já somos cidadãos, do jeito como nós somos reconhecidos. Artigo 231 é reconhecido aos índios costumes, crenças, tradições, organização interna. Aí vem o governo que diz que vai integrar a gente. Não, tá, nós temos que respeitar. Não, pessoal. Então eu deixo para perguntas, né, essa revisão que nós fizemos do que a República pensou para nós, o jeito como ela quis civilizar nós. De uma certa maneira conseguiu, afinal eu sou um doutorando agora, né? Sou um civilizado. Não, mas foi com muito esforço para chegar lá, pessoal. Para mim fazer a graduação teve que ter bolsa da Alemanha, o governo do Brasil não tinha para manter nós na universidade. Para mim fazer o mestrado eu tive que ter bolsa dos Estados Unidos, Fundação Ford, para mim poder fazer o mestrado. O governo não tinha. Aí eu participei da Comissão de Educação Escolar Indígena 2010-2013 no MEG. Aí eu fui o relator da Bolsa Permanência para Indígenas e Quilombolas nas universidades públicas. A Bolsa está mantendo esses estudantes em todo o Brasil. Né? Então, é um trabalho que a gente tem contribuído também aqui no Estado, né? Construção de casa, encaminhamento para Minha Casa Minha Vida, né? Enfim, vagas nas universidades a partir de 2008, que as universidades federais não recebiam a gente, que na época que eu estudei, nós tivemos que ir para a Unijuí, e a FUNAI só pagava 50% das mensalidades. Com muita negociação fizemos a universidade assumir os outros 50%. Né? E estamos aí na batalha, na luta, e em cima daquilo que Marçal de Souza Guarani, do Mato Grosso, uma das vítimas, possivelmente, da ditadura, também denunciou ao Papa Dom João, em 82, que veio aí. Ele denunciou o que estava acontecendo com os indígenas no Brasil. Ali no 83 ele foi assassinado na própria aldeia. Ele era enfermeiro, né? Bateram lá que estavam precisando de medicamento e ele levou 3 tiros no peito, na aldeia dele. Ele dizia assim: no futuro hão de surgir índios mais instruídos que eu, para continuar a luta pelos direitos dos povos indígenas. E é isso que a gente está fazendo desde 2002, com as ameaças, né? Telefone, a tua hora está chegando, mas a gente não tem medo disso. A gente está cumprindo o nosso papel e defendendo os direitos do nosso povo para uma vida melhor. Está difícil? Está difícil. Temos que se organizar melhor. Temos que conversar entre nós indígenas,
temos que conversar muito, tem muito para conversar ainda, né? Mas vamos enfrentando essa situação e espero ter correspondido às expectativas e agradeço a atenção de todos.